Olá, que a paz e a graça do Senhor esteja contigo. A palavra do Senhor nos ensina tantas coisas maravilhosas, tantas coisas fantásticas. E ela nos livra também dos erros, dos enganos. Ela nos orienta até mesmo para a gente prevenir de um possível erro que a gente possa cometer. Entre a nossa vida diária, a nossa conduta cristã ou cidadã, nós podemos cometer atos lícitos e ilícitos. Pois o livre-arbítrio, ele é algo que está dentro de nós, é algo que há em nós. E mesmo nós, tendo aceitado o Senhor Jesus, a gente pode dizer sim para o que é errado ou não. O livre-arbítrio continua em nós. Da mesma maneira, nós podemos escolher o caminho do que é certo, do que é honesto, do que é justo. Ou a gente pode aderir à vereda do que é errado, do que é desonesto, do que é injusto, do que desagrada a Deus. Ao falar do que é justo ou injusto, é comum ouvir entre muitos pregadores o versículo bíblico que diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Entretanto, ao falar que não existe um justo sequer, até mesmo Paulo também menciona isso, é bom a gente compreender o verso bíblico. Não existe nenhum justo na terra? Será que realmente não existe nenhum justo na terra? Você é uma pessoa justa ou uma pessoa injusta? Quando a Bíblia diz que não existe um justo sequer, a que dimensão, a que atmosfera o verso bíblico está se referindo? Este é um fator que vários pregadores não têm analisado e não buscam analisar. É comum você ouvir pregações de pessoas que repassam o que um dia ela ouviu de alguém, o que ouviu de um pastor, ouviu de um professor. Mas é necessário que a gente busque ter entendimento das revelações das Sagradas Escrituras, mantendo comunhão direto com Deus, por meio do Senhor Jesus. O Espírito Santo está disponível para grandes e pequenos, pessoas estudadas, pessoas que fizeram teologias ou não, diante do Espírito do Senhor, diante da sabedoria infalível, inesgotável, que emana do trono dos céus. Não importa o grau de estudo que o ser humano tiver. Quando a sabedoria vem de Deus, é algo fabuloso, é algo extraordinário, é algo inexplicável pelo homem. É algo que a ciência não consegue explicar, a medicina não consegue explicar. Nenhuma área da ciência consegue explicar, porque é algo sobrenatural. Então existe o dom da sabedoria sobrenatural. O Espírito Santo, ele está disponível para nós. E ele revela nas Sagradas Escrituras esta questão a respeito se é possível ou não de eu e você sermos justos. É necessário que a gente compreenda o verso bíblico que diz: Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Este justo não está se referindo simplesmente a práticas de justiça dele, mas às práticas infalíveis de justiça do ser humano. O ser humano, ele tornou-se falível com a entrada do pecado. Então o ser humano, ele pode ser visto como justo diante de Deus? Sim. Mas de uma maneira, justiça essa que pode conduzir à sua própria salvação? Não.
É a respeito da justiça que conduziria o homem à salvação, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Um justo sequer que fosse possível de ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos. Neste parâmetro, neste padrão, Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Entretanto, a palavra do Senhor, ela ensina que existem justos. Nós, quando escolhemos obedecer à palavra de Deus, nós entramos na categoria destes justos. Sabe por quê? Se nós analisarmos e respeitarmos a revelação das Sagradas Escrituras, a gente vai ver, no caso de Noé, que a palavra de Deus apresenta como era Noé. No capítulo 6 e versículo 9, está escrito: são estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Observe o versículo bíblico no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 9. A palavra apresenta que Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Ele andava com Deus. E agora? Compreende? A sua mente agora, nesse exato momento, pode começar agora a ampliar o entendimento e a compreensão. O homem pode ser justo diante de Deus. Deus pode olhar para você e ver como um homem justo, um homem digno, um homem íntegro. Você e eu. Assim como ele viu Noé. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, veja o que está escrito. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó também é atribuído como um homem justo e é atribuído que na terra não existia ninguém como ele. Então, pastor, você pode me perguntar, a Bíblia não estaria se contradizendo? Não. Porque quando a palavra do Senhor diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, está se referindo a esta justiça. A justiça que poderia proporcionar ao homem a ser salvo pelas suas próprias obras, pelo seu próprio mérito. Somente nessa categoria, somente um foi encontrar a justiça que pudesse causar a salvação, que foi a pessoa do Senhor Jesus. Pois Jesus veio na terra e obedeceu ao Pai em tudo e em nada pecou. Noé pecou, Jó pecou, mas não é porque eles pecaram que eles deixaram de ser justos. Na categoria de justo a ponto de salvar-se a si mesmos, de ser salvo por suas próprias obras, aí nenhum desses alcançaram este mérito, essa justiça. Somente alcançamos por meio do sacrifício, por meio da obediência a Deus. Por meio do sacrifício da morte do Senhor Jesus. Ele que alcançou, ele que foi justo desde o começo até o fim, ele torna-se a justiça nossa. E Paulo também fala a respeito disso, dizendo que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Eu quero abrir a Bíblia com você, nesse exato momento, para mostrar esse verso bíblico. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 11, onde está escrito. Versículo 9 e 10, para melhor compreender. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Se a Bíblia fala que os injustos não entrarão no reino dos céus, é porque somente irá entrar quem é justo. E quem é justo? A Bíblia fala que é todo aquele que foi santificado e justificado pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui entra a minha pessoa, aqui entra a sua pessoa. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Entretanto, apesar de nós entrarmos aqui mediante a fé, não para só por aí. A nossa fé, ela deve ser movida por meio de atitudes. É por este motivo que as Sagradas Escrituras, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e versículo 7 especificamente, diz: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja bem, o texto bíblico que nós lemos anteriormente fala que nós somos justificados pela fé no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A palavra do Senhor também ensina que todo aquele que pratica a justiça é justo. Todo aquele que pratica a justiça é justo. Então, muitas pessoas temem a Deus e podem não ainda ter aceitado o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Entretanto, teme a Deus e, segundo a luz que recebeu, ela busca obedecer. Outras pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, mas não têm um pleno conhecimento da verdade revelada nas Sagradas Escrituras, obedecem a Deus, obedecem ao Senhor Jesus, proporcional à luz que recebeu. Estas pessoas, diante de Deus, também são consideradas justas. Pessoas que ainda não se renderam, mas têm um senso de justiça, não se renderam à fé em Cristo Jesus. Mas se essa pessoa pratica de fato a justiça, Deus vê como essa pessoa é justa. Pois a justiça que mana no coração dela não surge do nada, não sai do nada. Esse senso de justiça que habita no coração de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, independente de sua crença, independente do seu credo, ela mana do coração de Deus. Porque Deus é o único Criador. É Ele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então, Deus se identifica com o que é dele próprio ao encontrar o homem que pratica a justiça. Percebe? E aí, diante disso, eu quero chamar sua atenção para o verso que fala uma palavra muito interessante antes da prática da justiça, que diz assim, ó, filhinhos. Filhinhos é uma palavra, é uma expressão carinhosa do apóstolo para com todos os membros da Igreja de Cristo. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Milhares de pessoas aqui no Brasil, como no mundo afora, têm se deixado ser enganado por muitas coisas. Na verdade, às vezes a gente gosta até de uma mentirinha, vez ou outra. Como assim? Na realidade, ninguém gosta de mentira, não é verdade? Mas se você parar para você refletir, quando a gente assiste algo que é baseado na imaginação humana, que não existe, que não é real, que não é verdadeiro, é algo mentiroso. É algo que está ocupando o seu tempo que poderia estar sendo dedicado a Deus ou às coisas de Deus. Ou o seu pensamento poderia estar sendo sobrecarregado ou carregado, recarregado com as coisas dos céus, com as coisas celestiais. E aí acaba sendo ocupado com cultura inútil, por muitas delas não serem fundamentadas na verdade. Da mesma maneira, você pode assistir informações por meio da internet, por meio de outros vídeos, por meio da televisão,
informações que são enganosas, que são mentirosas, que são inverídicas e que pode fazer com que você acredite. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos nos deixarmos ser enganados por ninguém. No Brasil que nós estamos, na real condição que nós estamos vivendo, onde está havendo uma forte expressão de opiniões, de desejo, de lutas dentro da política brasileira. De um lado, pessoas que apoiam o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como homem justo, homem íntegro, como um homem que não cometeu nenhum ato de corrupção. Um homem legal dentro da lei. Um homem diferenciado entre os demais. Outros o acusam de diversas coisas que as próprias leis do país consideram, de todas estas acusações, um homem inocente. Do outro lado, pessoas que cometeram erros, pessoas que foram presas, pessoas que assaltaram o nosso país, que causaram diversas mortes nos hospitais por falta de recurso, por desviar estes recursos, pessoas que deixaram crianças por vários meses com fome em várias escolas, por desviar, fazer desvio de verba da merenda. E assim, muitas pessoas cometeram atos de injustiça. Muitos políticos cometeram e cometem. A palavra diz que aquele que pratica a justiça, ele é justo. Se você pratica a justiça no seu trabalho, você é justo. Se você pratica atos de justiça na sua casa, você é justo. Se você pratica aonde quer que você for, você é justo. A Bíblia ensina que pelos frutos se conhece a árvore. Se a sua prática for prática de justiça, você é justo. Independente do cargo que você ocupa, independente do local que você trabalha, independente da condição financeira que você vive. Se você pratica atos de justiça, você é justo diante de Deus, como Ele é. Está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Mas, se você não pratica, veja o que está escrito no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 2 pontos, 2 fatores que caracterizam uma pessoa que não procede de Deus. 1. Uma pessoa que não pratica justiça. 2. Uma pessoa que não ama o seu irmão. Então, quero fazer um apelo para você. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, faça uma reflexão dentro de você e veja se as práticas que você tem cometido são mais de justiça ou de injustiça. Quais são as práticas que têm predominado o seu coração? As suas atitudes, que as pessoas têm visto em você, são práticas justas ou práticas injustas? Quais são as maneiras de você tratar o seu semelhante? São maneiras de quem ama ou pessoa de quem despreza? O tipo de pessoas que desprezam? Não dá a devida importância. Isso é, se você não odiar o seu irmão. A palavra do Senhor é santa. E a finalidade dela, para mim e para você, hoje, é fazer com que você ame seu irmão, pratique a justiça e não se deixe enganar pelas mentiras que são faladas fora da igreja e às vezes dentro da igreja, fora de casa e às vezes dentro de casa, dentro da política e às vezes fora da política. Não se deixe ser enganado por ninguém.
No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor, fazei o bem, habita na terra e se alimenta da verdade. Quer falar de alguém? Quer falar sobre alguma coisa? Busque a fonte. Primeiro busque a fonte, para depois você falar. Para que você não cometa nenhum ato de injustiça, mas para que você pratique a justiça e seja reconhecido diante de Deus e glorifique seu Pai que está nos céus. Quero orar por você. Eterno e poderoso Deus, graças te dou, Senhor, pela tua bondade sobre nós. Que a tua justiça seja em nosso coração uma realidade. E que o Senhor Jesus seja o Rei do nosso ser, a ponto de o seu Espírito nos conduzir a atitudes, a práticas de justiça que honra e glorifica a Ti, ó Pai, que está nos céus. Pois é em nome do Senhor Jesus que eu peço essa bênção para a família de todos que estão assistindo este vídeo, assim como a minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fortaleça a você e a sua casa pela fé em Jesus. Amém? Glória a Deus.